nós vamos analisar a minissérie Anatomia de um Escândalo. Para você que ainda não assistiu ela e tá em dúvida se assiste, não assiste, de início eu vou fazer aqui uma análise sem spoiler e na hora que os spoilers forem começar, eu vou avisar aqui para vocês. Então fique tranquilo e vamos lá para o que se trata essa história. De início nós vamos ver ali um político que está envolvido em um grande escândalo. Isso porque ele se envolveu com a sua colega de trabalho, Olivia, e ela está o acusando agora de ter cometido um grave crime. Com isso, nós vamos acompanhar durante toda a minissérie toda essa investigação para saber se realmente ele cometeu ou não este crime, se ele está falando a verdade ou não. E junto nós vamos acompanhar também a sua esposa Sophie, que está ali no meio dessa história toda sem saber se acredita no marido ou não, se ele está falando a verdade, se ela foi a vida inteira enganada ou se realmente, aquilo não aconteceu e eles que estão tentando incriminar por ele ser ali um político famoso já, tentando destruir a carreira dele. Então nós vamos acompanhar aí até mesmo duas advogadas ali nesse caso defendendo e acusando ele sobre este crime e toda a trajetória aí, durante toda a minissérie até a gente descobrir no final o que de fato aconteceu nessa história. A série possui bastante mistério, como já deu para perceber aqui, a gente fica intrigado até o final para descobrir tudo o que está acontecendo, então tem aquela ar ali mais de suspense, bastante mistério no ar, e a gente fica realmente, em dúvida aí do que tá acontecendo, se ele tá sendo honesto, verdadeiro ou não. Além disso, nós vamos acompanhar vários momentos aí de flashbacks ao longo da minissérie que vão nos mostrando ali, cenas do que pode ter acontecido, o que de fato aconteceu, que vai nos ajudando a montar todo esse quebra-cabeça para no final ali ter o desfecho, e que realmente dá até uma reviravolta ali no final porque a gente achava que ia acontecer. Bom, galera, eu já adianto aqui pra vocês que eu gostei bastante dessa minissérie. Ela é bem curtinha, tem apenas 6 episódios, então dá pra você maratonar rapidinho ali. E ela é aquele estilo, que a gente vai acompanhar um julgamento aí durante toda a minissérie e que eu gosto bastante, porque a gente consegue ver ali o depoimento de ambas as partes, conseguimos ver toda essa narrativa, a oratória, todas as argumentações ali que são trazidas no tribunal do júri, e até no final a gente descobrir a decisão. Então no início eu confesso pra vocês que eu tava ainda meio em dúvida ali do que tava rolando, se era verdade, se era mentira, mas depois com o tempo, a gente começa a juntar os quebra-cabeças e tudo começa a se encaixar, então a gente começa já a deduzir o que vai acontecer no final. Mas apesar disso a gente fica o tempo todo ali querendo saber qual vai ser o desfecho, qual vai ser a postura da esposa dele frente a isso tudo que tá acontecendo, porque foi tudo uma surpresa pra ela ali, ela foi pega de surpresa em toda essa história, então é bem legal de acompanhar. E a partir deste momento, então, agora o vídeo vai ter spoiler, se você ainda não assistiu, vai lá conferir e depois volta aqui para conferir o resto da análise. Também não esquece de se inscrever no canal aí, se você ainda não é inscrito, também deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Bom, galera, fazendo agora uma análise mais profunda aí do que aconteceu, a gente viu ali que o James, já de início ali da minissérie, ele é acusado de estupro e ele tinha um caso com a Olivia, então fica naquela sensação, será que ela tá mentindo porque ele terminou com ela, ele acaba de terminar com ela ali, então a gente fica meio em dúvida no começo, será que ela que tá mentindo, ele que tá mentindo e tudo, mas depois de um tempo a gente começa a juntar as pecinhas aí, e ver as atitudes dele e coisas que aconteceram no passado dele também, inclusive. A gente descobriu o que aconteceu ali com a Holly, que foi mais ou menos a mesma situação ali, ele utilizou até mesmo a mesma frase, que foi ali o que meio que entregou ele, principalmente para a esposa dele, já que a gente viu que no tribunal do júri eles inocentaram ele, mas a gente viu que teve mais ou menos a mesma conduta, foi um momento ali dele de tensão, de raiva, de desespero, e ele acabou descontando isso na vítima, que sofreram ali, as duas sofreram nessa situação, e depois ele continuou mentindo que não tinha feito nada, que foi consensual, enquanto as duas estavam ali, traumatizadas com tudo aquilo. A gente viu isso principalmente por parte da Holly, que a gente conseguiu ver mais ali o que aconteceu com ela, o trauma dela, e que inclusive a gente descobre depois que isso foi inclusive uma reviravolta que deu aí, de mostrar que ela, na verdade, era a Kate,
a advogada ali, né, que estava acusando ele disso. E ela fez isso justamente porque ele saiu inocente, né, da situação dela, eles não chegaram a ir a julgamento, então ela decidiu defender essa mulher justamente para ele ser punido, porque ela já sabia que ele era ali um agressor, né, que ele tinha cometido aquele fato. E aí no final a gente vê sempre ela bem abalada ali, ainda com a situação toda, né, ela colocou a carreira dela em risco por estar ali naquele caso que ela tinha um certo envolvimento, né? Então ela não poderia estar ali acusando ele. E no final a gente vê ali o momento de desespero dela quando ela vê que ele foi inocentado. Então realmente ela esperava conseguir ali que fosse feita a justiça, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí no finalzinho a gente tem ali a esposa dele que ficou acompanhando tudo isso de perto e começou ali a suspeitar, né, se ele realmente estava falando a verdade ou não. Tem um momento ali dela com a mãe dele contando sobre como ele aprendeu a mentir bem num jogo ali que eles jogavam e tudo mais, e ela começa a suspeitar de toda aquela história, principalmente quando vem à tona essa história da Holly, que ela era meio que conhecia ela, né, no passado, um pouco mais do que ele conhecia a Holly, então ela já duvidou de tudo ali e começou a tentar buscar ali, né, uma forma de achar a verdade, até que ela viu que realmente aquilo tinha acontecido e resolveu expor ele ali no finalzinho, né, que a gente viu que ela expôs sobre aquele outro crime que tinha acontecido, que o Thomas, né, um amigo dele, tinha participado ali, né, entregado substâncias ilícitas para o Alec, que morreu, e ele ocultou as provas desse crime, além de mentir ali, né, falando que eles não estavam ali, usou a esposa dele ainda, né, a Sophie, como um álibi para sair disso ileso, e aí no final ela decide revelar essa verdade, onde os dois vão ser ali julgados, né, por tudo isso que eles cometeram. Então, apesar dele ter sido inocentado neste caso, ela resolveu, né, entregar ele para que de fato a justiça fosse feita, pelo menos, né, neste outro caso, já que a gente viu aí essa questão dos privilégios, como as pessoas, né, às vezes quem tem poder, quem tem influência, acaba sempre se safando ali no meio das histórias, né, tem muita influência, tem muito poder, então acaba sendo mais fácil eles conseguirem, né, às vezes, não serem incriminados por algo que eles cometeram. E um dos pontos mais importantes da minissérie trazidos foi a questão da vítima, como ela tem a dificuldade ali de provar as coisas que aconteceram, né, das pessoas acreditarem na sua palavra, que aquilo de fato aconteceu. E com a Olivia a gente viu que ainda foi mais difícil por ela já ter tido um caso, 5 meses, ela veio tendo um caso com James, então foi mais difícil ainda de conseguir convencer ali as pessoas de que ela estava falando a verdade, ela não estava mentindo, que naquele momento ela realmente não queria. E aí tudo isso, né, a gente vê que acontece também na atualidade, muitas mulheres acabam não denunciando porque sabem que vai ter essa dificuldade das pessoas acreditarem nelas, vão julgar elas, igual ali na série a gente viu que ela foi julgada também como se ela quisesse destruir a carreira dele, como se ela estivesse fazendo aquilo só porque ela queria ter ele pra ela e ficou com raiva dele ter terminado com ela, então foi meio que uma forma de vingança. Então tem toda essa questão do julgamento por as mulheres estarem ali, né, apenas contando a verdade do que aconteceu com elas, delas serem uma vítima, e mesmo assim tem toda essa dificuldade para conseguir mostrar que é a verdade, que elas realmente passaram por aquela situação. E a gente viu também no caso da Holly, como ela não quis denunciar, né, justamente por ela pensar que não ia adiantar nada, já que ele era ali meio famoso, filho de uma pessoa influente, uma pessoa com dinheiro, né, e ela já era considerada uma ninguém, então ninguém iria acreditar nela. Ela chega a falar isso ali na série, que a polícia não acreditaria nela, então por isso ela resolveu não contar nada pra ninguém. Ela contou apenas ali pra professora dela, né, que veio depois à tona falando sobre esse caso. Então muitas vezes, muitas mulheres acabam não denunciando com este medo de toda essa situação, de tudo que elas vão ter que enfrentar, de ninguém acreditar nelas, ninguém acreditar na palavra delas. Então foi um dos pontos mais importantes que a série trouxe aí. E outro ponto muito interessante foi a questão da esposa dele, como que ela reagiu nessa história toda, porque o tempo todo ela tinha que ser forte ali, ela estava passando por uma barra, acabou de descobrir uma traição, e ainda de 5 meses do marido, não sabe se acredita nele, se não acredita, ele fala uma coisa pra ela, fala outra coisa no tribunal, então tudo isso vai mexendo com ela, a gente vê o quanto ela vai ficando mal de ter que estar no tribunal só pra passar uma boa imagem pra ele, não sujar a reputação dele, não descredibilizar a palavra dele, o que ele tá fazendo. Então ela tem que enfrentar isso tudo ali, né, pra ajudar ele, apoiar ele, mesmo depois de
de tudo que ele fez com ela. Então é muito interessante ver toda a postura dela e eu gostei bastante no final que ela realmente decide largar ele. Então, galera, eu gostei da série. A parte que eu achei mais surpreendente, como eu tinha falado aqui, foi a parte que revelou que a Kate, na verdade, era a Holly, né? Então ela mudou ali toda a identidade dela e tudo. E eu nunca imaginei que seria ela, né, que tava ali. Então foi a parte mais surpreendente pra mim da série, que deu um tchan aí de tipo, nossa, é ela e tudo mais. E mostrando o que aconteceu com ela de fato no passado, que foi o que revelou pra gente mais ainda que ele fazia essas coisas, né, e ele fez essas coisas. Então eu achei bem interessante. Deixa pra mim nos comentários aí se você gostou da série, não gostou. Então é isso, galera. Tchauzinho!